Transmissão ao vivo e podem haver quedas de conexão. Continue conosco, pois nós temos uma equipe para nos apoiar para que a gente retorne o mais rápido possível. Temos também um chat onde vocês podem enviar as suas perguntas, onde teremos também aqui um espaço para estar respondendo essas perguntas ao vivo. As que a gente não conseguir responder, estaremos respondendo no próprio chat. O webinar tem uma duração de 30 a 40 minutos e também enviaremos a apresentação para vocês por e-mail. Bom, eu sou a Eunice, sou gerente de produto aqui na Prominente, formada em engenharia mecânica e já tenho 14 anos de empresa. Aqui vocês têm o meu contato do LinkedIn que vocês podem estar acessando. A Prominente, ela já está há 60 anos no mercado, presente em mais de 100 países e a gente costuma falar, onde tem água, tem Prominente. Aqui no Brasil, a gente está em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nossa matriz fica na Alemanha, na cidade de Heidelberg. Somos especialistas em sistemas de dosagem de produtos químicos e também equipamentos para tratamento e desinfecção de água. As unidades de negócio da Prominente estão divididas em 4. A primeira unidade está relacionada à tecnologia de dosagem para baixa vazão e pressão. A unidade 2, também relacionada com tecnologia de dosagem, mas para aplicações mais severas, onde você exige maiores vazões e pressões. Na 3, está relacionada à parte analítica, onde você tem controladores e sensores para as medições mais utilizadas no tratamento de água. Já a unidade 4 está relacionada a equipamentos para tratamento e desinfecção de água. Estamos presentes em mais diversos segmentos de mercado, principalmente na parte de tratamento de água, na indústria de petróleo e gás, alimentos e bebidas e indústrias em geral. Aqui nós temos então um overview do webinar. A gente vai falar sobre a distribuição da água no mundo, do que é feita a água, os processos de tratamento, por que desinfetar a água, as tecnologias de desinfecção e apresentar um case de sucesso de um cliente nosso. A distribuição da água no mundo. Apesar de a gente falar que o nosso planeta é formado por 70% de água, apenas 3% é água doce e 2% ainda está em difícil acesso. Aqui vocês podem ver, então, a distribuição pelos continentes. Na Ásia, a gente tem 32%, seguido do continente americano, que aqui na América do Sul nós temos 23% e na América do Norte 18%. Se falarmos então um pouquinho da acessibilidade da água, apenas 1% está acessível para consumo. 1 em cada 3 pessoas no mundo tem acesso a uma água de má qualidade. Isso representa cerca de 2 bilhões de pessoas que são abastecidas por uma fonte de água potável contaminada. Na América Latina, são quase 36 milhões de pessoas. O Brasil tem uma vantagem que cerca de 12% da água está localizada aqui. Nós temos boa parte do segundo maior aquífero, que é o Guarani, que está localizada no centro-sudoeste do Brasil. A água é um bem que está ficando escasso, por isso o uso consciente é bastante importante para que a gente não tenha falta de água no futuro. E qual é então a importância do tratamento de água? Precisa ser lembrado que somente pela cor, cheiro ou odor, a gente não pode classificar a água como sendo potável. Através de uma pesquisa feita pelo Painel Saneamento Brasil, em 2018 nós tivemos cerca de 233 mil internações de doenças ligadas à falta de saneamento. Isso representou cerca de 90 milhões de despesas para os nossos cofres públicos. Então, é bastante importante uma água de boa qualidade para a população. Uma notícia boa foi o marco regulatório do saneamento, onde o Brasil vai estar investindo mais de 500 bilhões para melhorar a qualidade da água da população.
Isso também representa uma boa aceleração para a economia, que isso vai trazer então novos investimentos para as empresas privadas. E do que é feita a água? Apesar de a gente ter aprendido na escola que a água é feita de hidrogênio e oxigênio, existem também outros parâmetros que podem interferir na parte de tratamento e desinfecção da água. São parâmetros como ferro, manganês, a dureza ou outros componentes que podem afetar o tipo de tecnologia a ser utilizado ou até mesmo a necessidade de ser alterado. Por isso, é muito importante que a gente tenha uma análise da água para saber do que ela é composta, porque dependendo de onde ela é retirada, ela pode ter parâmetros diferentes. E quais são então os processos de tratamento de água? Nós podemos dividir nesses três tipos diferentes, onde nós temos basicamente o saneamento, que é a água que chega para a gente nas nossas casas. Ele reduz o nível de bactérias para relativamente seguro para consumo e é aprovado também pelas autoridades. Já a desinfecção é uma remoção direcionada de micro-organismo que é muito utilizado na indústria, onde você necessita a retirada dependendo do processo que você vai ser utilizado. E já a esterilização já seria um nível mais elevado de pureza, normalmente exigidos para as indústrias farmacêuticas e hospitalar. Quando então a gente fala do ciclo do saneamento, que é então a água que chega nas nossas casas, ela passa por 3 estágios basicamente. Nós temos a captação, o tratamento até a distribuição. Na captação, então ela por adutoras de mananciais, essa água é retirada de rios, lagos ou poços subterrâneos, e então ela é encaminhada para a parte de tratamento. No tratamento, a gente ainda pode subdividir em mais etapas. Nós temos a coagulação, floculação e decantação, que são adicionados produtos químicos para que você tenha a aglutinação de partículas e aí seja mais fácil a retirada quando você passa pelo processo de filtração. Quando a água já chega para a parte de cloração, ela é protegida para que então não tenha mais a contaminação dessa água. Na fluoretação é adicionado flúor para prevenção de cáries e também depois ela segue então para correção de pH para proteger as tubulações até essa água chegar nas nossas casas. E por que então a gente precisa desinfetar a água? Então, quando a gente necessita de um controle confiável de micro-organismos indesejáveis, a gente precisa de um método que seja simples e seguro, seja aprovado pelas autoridades e onde a gente costuma utilizar ou empregar esses métodos de desinfecção. Na indústria, a gente tem bastante processos que exigem uma qualidade bem elevada de água, onde, principalmente na indústria de bebidas e alimentos, a água faz parte é um ingrediente do produto final. Então, dependendo da característica que contém essa água, ela pode modificar esse produto final. Por isso que o controle de micro-organismo ou parâmetros da água é bastante importante para que você consiga chegar num resultado que é mais indicado ou necessário para o seu processo. E como então eu seleciono essas tecnologias? Isso pode variar dependendo da qualidade da água que você deseja, mas também você tem que pegar a qualidade da água que você tem para saber a qualidade da água que você quer chegar. Definindo isso, a gente tem as etapas para fazer a desinfecção ou utilizar tecnologias diferentes. Numa desinfecção primária, você tem a redução de germes e bactérias para o nível necessário que você precisa.
Mas ainda depois é necessário talvez você fazer a proteção dessa água. Então aí você pode ter uma desinfecção secundária e dependendo do seu processo, você ainda até pode ter uma desinfecção terciária ou mais. E dependendo dos produtos que você utilizar, você vai ter uma reação química do agente desinfetante com os parâmetros existentes na água. Essa reação química vai resultar em subprodutos. Esses subprodutos precisam ser avaliados para verificar se a concentração que está saindo deles estão em níveis aceitáveis para o seu processo. Porque muitas vezes, se eles estiverem fora dos seus parâmetros, você pode estar fazendo a escolha de outras tecnologias que melhorem então o seu resultado da sua água final. E quais são os parâmetros, né, que a gente precisa levar em consideração no processo de desinfecção? É bastante importante a concentração do desinfetante, mas essa concentração também está relacionada com o tempo de contato. O que é o tempo de contato? É o quanto então o agente desinfetante vai estar em contato da água para conseguir fazer a retirada desses micro-organismos. Tem parâmetros também que podem interferir nesse resultado, como o pH, temperatura e a quantidade de ferro, manganês, porque isso pode estar consumindo o seu desinfetante. E também precisa ter um efeito residual, porque uma vez que você fez a limpeza, a retirada desses micro-organismos, você também precisa ter um efeito residual para garantir que essa água vai ficar protegida e não tenha mais uma nova contaminação. A gente pode falar de algum dos princípios ativos de desinfetantes químicos. Os desinfetantes químicos são como o cloro, o dióxido de cloro e o ozônio. Eles agem por oxidação na membrana celular dos micro-organismos. Eles conseguem penetrar e inativar esses micro-organismos para que eles não possam mais se reproduzir. Então, nessa imagem aí que vocês estão vendo, você consegue ver a cada etapa que acaba acontecendo com o micro-organismo quando você tem a ação, então, de um agente químico. Já passando, então, para um agente desinfetante físico, a gente pode considerar os raios ultravioletas. Eles também agem de uma forma no micro-organismo, né? Eles penetram no micro-organismo, conseguem atingir a parede celular e alterar o seu DNA. Uma vez que o DNA é alterado, essas bactérias micro-organismos, elas não conseguem mais se reproduzir. Então, dessa forma, ela também não consegue mais infectar. E aí ela tem uma ação segura desse agente físico. Conforme aqui nesse gráfico, vocês podem estar visualizando, então, qual que é o risco microbiológico na vertical. Quanto maior o risco microbiológico, você vai ter a necessidade de ter uma dosagem maior de desinfetante. Esse desinfetante, quanto mais você precisar utilizar, é preciso verificar também a quantidade de subprodutos que está sendo gerado, porque quanto mais desinfetante você adicionar, mais subprodutos você vai estar gerando. E isso tem que ser avaliado para ver se está dentro dos níveis aceitáveis para o seu processo. Aqui, então, falando um pouco das tecnologias, o cloro ele é mais utilizado, comumente utilizado. Então, comparado ao cloro, nós temos o dióxido de cloro. Uma das vantagens do dióxido de cloro em relação ao cloro é o tempo residual, que ele permanece mais tempo em relação ao cloro.
A gente forma dióxido de cloro através de dois produtos químicos, que é o ácido clorídrico e o cloreto de sódio. Ele também tem uma vantagem em relação ao cloro, que ele tem um poder de desinfecção maior e também ele não tem dependência do pH. Então, assim, o cloro, para você garantir que ele vai ter efetividade, você tem que, o parâmetro que você precisa controlar é o pH. Já o dióxido de cloro, o pH não tem interferência na ação dele. Então, mesmo você tendo oscilações do seu pH, ele vai estar fazendo a ação de agente desinfetante. Além também disso, ele tem uma formação mais reduzida de trialometanos e halogênios clorados em relação ao cloro. Também ele tem um poder de retirada de biofilme de tubulações. E a gente emprega muito bem o dióxido de cloro, tanto para o tratamento de água, como também na indústria de alimentos e bebidas. O ozônio, ele é considerado o desinfetante mais forte. Apesar dele agir ou ficar um efeito residual na água de alguns minutos, o poder de ação dele é muito mais efetivo. É gerado oxigênio, o ozônio é gerado através de oxigênio ou ar comprimido. E também ele tem pouca dependência de pH, do valor de pH, ele não oxida a amônia e também ele consegue oxidar muito bem tanto ferro como manganês. Ele é aplicado bastante, tanto na indústria de bebidas, como também no segmento farmacêutico para sanitização da água. Os sistemas ultravioletas, eles então seria mais como a gente chama de agente físico, onde então a luz ultravioleta ela passa pela água para então chegar nesses micro-organismos. Existe uma intensidade necessária dependendo do tipo de micro-organismo que você deseja retirar dessa água. Sempre lembrando que tem um valor que a gente chama de transmitância. Ele é bastante importante porque a luz ultravioleta ela precisa ter uma boa passagem na água. Se a água tiver muitos particulados, os micro-organismos podem se esconder atrás dessas partículas e a luz ultravioleta não tem muita efetividade. Então, com isso, a gente tem que aumentar a intensidade para que ela realmente seja efetiva e chegue no resultado que é solicitado. A vantagem do ultravioleta é que você necessita apenas de energia elétrica, mas ela também não tem efeito residual. Ela não tem dependência da faixa de pH e ela é muito bem empregada para eliminar vírus, bactérias, algas e protozoários. Como também ela é bastante utilizada para tirar o residual tanto de ozônio como cloro, e ela é uma das tecnologias que consegue eliminar a cloramina, dependendo do seu processo. Nós temos os sistemas de eletrólise que geram então ácido hipoclorito de sódio através de eletrólise apenas com sal, água e energia elétrica. Uma das vantagens de você produzir o hipoclorito de sódio em loco é que você não precisa estar transportando esses produtos e também você não tem a necessidade de armazenar
produtos químicos concentrados. É de fácil operação e nós temos também versões de sistemas de eletrólise que podem gerar ácido hipocloroso. Uma das vantagens do ácido hipocloroso é que você tem a formação reduzida de subprodutos. Então, dependendo do seu processo, ele acaba sendo bastante interessante. Nós já fizemos o webinar sobre o sistema de eletrólise, então, se vocês quiserem saber mais detalhes, acesse nossa plataforma do YouTube, que está gravado esse webinar sobre sistemas e equipamentos de eletrólise, tá? Geração de hipoclorito. Então, aqui fazendo um resumo sobre os equipamentos da Prominente, nós temos tecnologias, então, tanto para geração de ozônio, dióxido de cloro, hipoclorito de sódio, sistemas ultravioletas, que aí você consegue ter boas alternativas dependendo do que você tiver no seu processo e também conforme o resultado que você deseja chegar ou algum parâmetro que você não está conseguindo alcançar, que é possível dependendo se você fizer algumas combinações de tecnologias. Nós temos também a parte de analítica, que são controladores e sensores que você pode utilizar para medir os principais parâmetros de água. Nós temos de cloro, nós temos para dióxido de cloro, ozônio, condutividade. Então, caso vocês tiverem mais dúvida, vocês podem estar também acessando o nosso site para ter mais informações. Aqui, então, eu vou falar um case de sucesso de um cliente nosso. Seria uma indústria de cosméticos, onde a gente faz o tratamento da água industrial. Então, foram combinadas 3 tecnologias diferentes. Nós temos sistemas de UV em 2 etapas, temos o dióxido de cloro e também nós temos o ozônio. O sistema UV foi utilizado para remoção de cloro antes da entrada da água que vai para um abrandador. A vantagem de você retirar o cloro antes de entrar no abrandador é que você aumenta a vida útil da resina, onde se o cloro estiver presente, ele pode acabar degradando mais rápido essa resina, então o seu tempo de troca acaba sendo maior. Uma vez que você retira, você consegue então aumentar a vida útil da resina do abrandador. O dióxido de cloro, ele foi empregado para fazer a cloração da água nos reservatórios. Uma das vantagens de ter sido utilizado foi a redução da formação de biofilmes. Então, o cliente reduziu as intervenções ou as paradas, né, para fazer essa área de reservatório. Então, isso representou também uma economia para eles. Já o ozônio, ele é usado para fazer a sanitização da água antes dela ir para o processo. E também, para garantir que esse ozônio não tenha nenhum residual, ela passa ainda novamente por uma outra ultravioleta para fazer essa retirada e garantir então que a água que está indo para o processo esteja adequada e também num nível seguro. Então, aqui a gente pode observar que combinando as tecnologias, além, é claro, de outros equipamentos que são necessários no tratamento de água, para você chegar numa condição ideal para o seu processo e também com o menor risco microbiológico da sua água. Bom, agora a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Eu queria deixar aqui que, como a gente já não tem muito tempo, muito provavelmente a gente não vai conseguir responder ao vivo todas as perguntas. As que a gente não responder, então a gente vai estar respondendo no chat, tá? Então vamos para a primeira pergunta.
O William Ferreira pergunta qual é a vantagem de utilizar mais de uma tecnologia de desinfecção. Oi, William. Obrigada aí pela sua participação. William, então, falando então um pouquinho sobre você utilizar então mais de uma tecnologia, a gente chama isso de dupla barreira química. Isso está sendo bastante empregado, onde você então mescla tecnologias, porque assim, pode ter micro-organismos que eles são retirados mais facilmente com uma tecnologia em relação à outra. Então, quando você combina essas duas tecnologias, você garante que a água que está saindo realmente está segura. Como, por exemplo, na indústria de alimentos, você pode combinar o cloro com a UV. Ou também na farmacêutica, o ozônio com a UV, tá? A próxima pergunta. O Fernando Rodrigues pergunta qual das tecnologias é mais eficiente na remoção de biofilmes. Obrigada, Fernanda, aí pela sua pergunta. Fernando, quando a gente fala de biofilme, a gente pode apresentar duas soluções que apresentam um melhor resultado. Nós temos o dióxido de cloro e o ozônio. Tanto o dióxido de cloro como o ozônio, eles são gases diluídos em água. Então, eles têm um tamanho de partícula menor comparado ao cloro, que é uma molécula líquida. Então, por eles serem menor, eles conseguem penetrar mais facilmente no biofilme, onde tem esses micro-organismos lá instalados, né? Então, eles conseguem ir lá e penetrar e retirar inativar esses micro-organismos e, consequentemente, então, reduz a formação de biofilmes. Qual que é a próxima pergunta? O Ricardo Diniz pergunta qual desinfetante gera menos subprodutos. Obrigada, Ricardo, pela sua pergunta. Quando a gente fala em formação a formação de subprodutos, a gente tem que levar em consideração o produto que você está utilizando hoje e se a gente teria outras tecnologias que teriam um melhor resultado. Isso também depende muito do subproduto que possa ser inconveniente para o seu processo. Como, por exemplo, o cloro, ele é o mais utilizado, também porque ele é o mais viável economicamente. Só que a geração de trialometanos ou halogênios clorados é muito maior, comparado, então, a um dióxido de cloro. Então, se às vezes esses parâmetros, ou na verdade essas concentrações de subproduto, não esteja legal para o seu processo, é válido avaliar se, então, se a gente trocar a tecnologia, a gente consegue ter uma redução para níveis aceitáveis que não interferem, então, no seu processo, tá? Qual que é a próxima pergunta? A Camila Fernandes diz: em minha empresa, temos um residual de cloro livre de 0,8 mg por litro, mas ainda temos contaminação em alguns pontos da fábrica. Essa água não deveria estar livre de micro-organismos com este residual? Oi, Camila. Obrigada também pela sua participação. Quando a gente fala, então, de recontaminação, o que precisa ser avaliado aí no seu processo, que deve ter algum ponto que não esteja legal. Se está havendo uma recontaminação, um ponto que é importante avaliar é se a faixa de pH está dentro do adequado, que assim, é entre, no máximo, 8, e aí o ideal é que você esteja trabalhando próximo do 7. Porque o cloro, ele realmente vai ter efetividade se ele estiver trabalhando abaixo desse nível, ou dentro desse nível. Porque se ele estiver acima de 8, por exemplo, ele já não vai estar, não vai estar mais formando ácido hipocloroso
e você só vai ter íon hipoclorito. Então quer dizer o quê? O cloro que você está jogando lá na sua água, ela não está tendo um poder de ação de desinfecção. Desculpa. Então isso é um ponto que você precisa avaliar. Outra coisa se não for isso, também seria interessante você avaliar se não tem formação de biofilme. Quando você tem formação de biofilme na tubulação, pode acontecer desse biofilme tá gerando ou se desprendendo da tubulação, né? E tá gerando uma nova contaminação. Então, assim, a princípio eu falaria desses dois pontos que você poderia estar verificando, que muito provavelmente se você está utilizando cloro e está tendo um residual, está chegando no residual que você precisa, tem algum ponto que está falho que precisa ser corrigido. Nós estamos já então no espaço, o nosso tempo já se encerrou. Eu acredito que a gente ainda tem perguntas que a gente não vai conseguir responder, então eu peço que vocês continuem aí no chat para a gente conseguir estar enviando as respostas para vocês. Quero lembrar também que vamos disponibilizar aí um botão para vocês para estar respondendo uma pesquisa para avaliar como foi o webinar, como também sugestões para os próximos temas. Quero pedir aí para vocês estarem seguindo a gente nos nossos canais aí sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que a gente sempre vai estar postando então quais são as próximas datas e os temas que a gente vai estar abordando nos próximos webinars. Quero agradecer então a participação de todos, como também a equipe aqui prominente que está junto comigo para que esse webinar acontecesse. Caso vocês ainda tiverem alguma dúvida ou que eu esteja interessado em algum equipamento nosso, tem aí o nosso e-mail, como também o nosso contato de telefone, vocês podem estar nos contatando. Uma boa tarde a todos e muito obrigada pela participação. Até a próxima!